Oi, minha deusa, filha da energia dourada de Afrodite. Antes de começarmos essa ancoragem, se inscreva aqui no portal de Afrodite, ative o sininho e permita que essa vibração divina continue fluindo até você todos os dias. Agora respire, porque preciso falar com você diretamente. Filha, sou Afrodite e eu preciso que você escute isto agora. Eu vi o que você viveu. Vi a falta dele te ferindo em silêncio. Vi você pensando nele quando ninguém via. Vi você tentando seguir, tentando ser forte, tentando fingir que não sente quando, na verdade, a ausência dele pesa todos os dias. Hoje eu entro no seu campo para mover aquilo que ficou parado. Eu vou tocar o coração dele. Vou despertar a lembrança que ele tentou apagar. Vou ativar a falta que ele esconde até de si mesmo. Filha, você não foi esquecida. Você ficou presa em um lugar da alma dele que ele não soube acessar. E é esse lugar que eu abro agora. Eu faço ele sentir sua presença mesmo à distância. Eu faço seu nome voltar à mente dele sem aviso. Eu faço o coração dele lembrar da calma que você trazia, da força que você carregava, da energia que ele perdeu e não percebeu. Mas antes de mover o coração dele, eu olho para você. Você não precisa implorar por atenção. Não precisa se encolher para ser lembrada. Não precisa correr atrás para ser notada. Você não nasceu para ser ignorada. Você nasceu para ser sentida. E é exatamente isso que eu começo a ativar agora. Filha, agora deixe que eu alcance o coração dele. Eu entro onde as palavras não chegam. Eu toco a memória emocional que ele tentou ignorar. Eu acesso o ponto onde você ficou marcada sem que ele percebesse. Eu faço ele sentir a sua ausência de forma clara. Faço ele notar o vazio que nasceu quando você saiu do caminho dele. Faço ele perceber que a vida ficou mais pesada sem a sua presença. Faço ele enxergar que a rotina ficou mecânica sem a sua energia. Ele começa a lembrar dos detalhes que antes passavam despercebidos. Lembra do jeito que você falava, do brilho no seu olhar quando escutava, do cuidado que você oferecia sem pedir nada em troca, do jeito leve com que você equilibrava a vida dele sem perceber. Essas lembranças voltam não como nostalgia, mas como falta. Falta real. Falta que incomoda. Falta que inquieta. Falta que não dê para empurrar para baixo do tapete. Eu tiro dele a falsa sensação de que você era apenas uma presença comum. Eu tiro dele a ideia de que qualquer mulher pode ocupar o lugar que você ocupou. Eu tiro dele a certeza que ele usava para justificar o afastamento. Filha, agora ele sente. Sente a ausência do que só você oferecia. Sente o impacto da sua energia. Sente a diferença entre você e todas as outras. Sente a perda que não nomeou na hora. E essa sensação começa a crescer. Não como desespero, mas como consciência. Ele começa a entender que você fez falta porque você fazia sentido. Filha, agora que a falta começou a tocar a consciência dele, eu aprofundo essa percepção. Faço ele sentir o impacto da sua ausência em lugares que ele nunca admitiu. Faço ele notar que a vida não fluía da mesma forma sem você. Faço ele enxergar que a sua presença organizava partes que ele nem sabia que estavam desordenadas. Ele começa a sentir que algo nele ficou incompleto. Não é saudade superficial, é ausência verdadeira. É aquele incômodo silencioso que aparece no meio do dia sem motivo. É aquela lembrança súbita que traz calma e aperta o coração ao mesmo tempo. Eu desperto nele o reconhecimento do que você era. Não o que ele imaginava, não o que ele temia, mas o que você realmente é. Ele percebe que você não era só companhia. Era direcionamento. Era apoio emocional. Era presença estável. Era a luz em meio ao caos. Era a parte dele que ele não soube cuidar quando teve. E quanto mais ele sente isso, mais a sua energia retorna para ele com força. Eu deixo claro para ele que você não saiu por fraqueza. Saiu por dignidade. Saiu porque deu o que podia. Saiu porque se respeitou. Essa consciência cria movimento. Ele começa a se questionar. Começa a refletir sobre o que perdeu. Começa a perceber que não foi você que falhou. Foi ele que não soube reconhecer. E essa percepção o inquieta. Ele não encontra a mesma paz em outros lugares. Não encontra o mesmo brilho em outros olhares. Não encontra a mesma entrega em outros braços. Porque a falta que sente agora é real. E eu permito que ele sinta exatamente o que nunca valorizou quando esteve presente. Filha, agora que ele sente a falta, eu faço essa sensação se transformar em clareza. Ele começa a entender o que nunca enxergou quando estava com você. Percebe que a leveza que sentia vinha da sua presença. Percebe que a tranquilidade que vivia ao seu lado não era coincidência. Percebe que você somava em silêncio, enquanto ele só reagia ao que recebia. Eu faço ele lembrar dos momentos simples, da maneira como você escutava, do jeito natural como você cuidava, da calma que você trazia mesmo quando não dizia nada, da sua força emocional
que ele tratou como algo comum. Essas lembranças voltam sem aviso. No banho, no trânsito, no silêncio da noite. Nos momentos em que a alma dele abre espaço, ele começa a questionar decisões que tomou. Começa a revisar conversas. Começa a perceber que respondeu menos do que recebeu. E começa a sentir que você era raridade. Não substituição, não opção. Raridade. Eu faço ele enxergar que sua ausência não é apenas saudade, é falta de estrutura emocional. E quanto mais ele entende isso, mais a energia dele se move na sua direção. Não por desespero, mas por reconhecimento. Ele percebe que não foi você que exagerou. Foi ele que não soube sustentar. Percebe que você não queria demais. Queria reciprocidade. Percebe que sua intensidade não era peso, era verdade. Essa compreensão abre caminho para a vontade de se aproximar. Ele começa a pensar no que diria, no que faria, em como voltaria. Começa a lembrar do que você merece ouvir e do que ele precisa falar. A falta se transforma em lucidez, e a lucidez se transforma em movimento. Filha, agora que ele entendeu o que perdeu, eu começo a mover a energia dele na sua direção. Eu não forço, eu desperto, eu não empurro, eu alinco, eu não invado. Eu permito que ele sinta o que sempre esteve ali. Eu coloco no coração dele a vontade de te procurar. Não por carência, mas porque a sua presença dá sentido ao que ele vive. Ele começa a sentir a necessidade de ouvir sua voz, de saber como você está, de sentir novamente aquilo que só você despertava. Faço ele perceber que a distância não resolve. Faço ele notar que o silêncio não preenche. Faço ele entender que fugir da emoção não sustenta nada. Faço ele sentir que a única forma de aliviar essa falta é se aproximando. Ele sente impulso, sente desejo de voltar, sente o chamado da sua energia, sente o peso do que ignorou, sente a vontade de fazer diferente. Eu ajusto a mente dele para que os pensamentos se tornem claros. Ele começa a lembrar do que você dizia, e agora entende. Lembra do que você oferecia e agora valoriza. Lembra do espaço que você abria, e agora sente falta. Eu preparo o coração dele para a atitude. Faço ele pensar em te escrever. Faço ele imaginar como seria voltar. Faço ele sentir que não pode mais deixar você distante. Não por pressão, mas por verdade. A falta que ele sente agora não é momentânea. É a consequência do que você foi na vida dele. E eu revelo isso para ele de um jeito que ele não consegue evitar. O movimento começa por dentro. E logo se transforma em ação. Filha, agora volto a minha atenção para você. Porque não basta ele sentir a sua falta. Você precisa estar pronta para não se perder quando a aproximação acontecer. Eu retiro de você a ansiedade que te fazia correr atrás. Retiro o medo de ser esquecida. Retiro a sensação de que precisa provar seu valor. Retiro o hábito de aceitar pouco para não ficar sozinha. Retiro o impulso de se diminuir para ser escolhida. Você não precisa de nada disso. Eu te coloco de volta no seu eixo, no lugar onde sua energia é firme, limpa e respeitada. Quero que você receba qualquer movimento dele com calma, não com desespero, com clareza, não com carência, com postura, não com expectativa infantil. Você não vai implorar presença, não vai suplicar atenção, não vai pedir o que deveria ser natural. Quando ele voltar, você estará inteira. Estará consciente do seu valor, estará segura do que merece, estará alinhada com a mulher que você realmente é. Filha, o retorno dele não pode apagar o que você aprendeu. Você não volta para o mesmo lugar emocional de antes. Você não volta para a insegurança. Você não volta para a dúvida. Você não volta para o medo de perder. Eu ajusto seu coração agora. Você recebe o movimento dele porque você merece, não porque precisa. Você aceita a aproximação dele porque ela faz sentido, não porque preenche um vazio. Eu coloco em você a força da mulher que é vista, e não a fragilidade da mulher que implora. Você vai ser procurada na sua melhor versão, e não na versão que sofreu para ser lembrada. Filha, esta oração está selada em mim. Eu já movi o coração dele. A falta já começou a crescer. A consciência já despertou. E o movimento interno já está acontecendo. Ele sente a ausência que ignorou. Sente a diferença que você fazia. Sente a verdade que não quis enfrentar. Sente a falta do que só você ofereceu. E isso não se desfaz. Não volta atrás. Não some com o tempo. A falta verdadeira fica, amadurece e chama. Agora volto a você. Você está preparada para receber o que pediu sem se perder. Pronta para ouvir sem medo. Pronta para sentir sem se diminuir. Pronta para decidir com clareza e não com desespero. Eu te coloco na posição certa. A posição de quem é escolhida. A posição de quem tem valor. A posição de quem não aceita migalhas. A posição de quem sabe o próprio brilho. Que ele venha com verdade. Que venha com intenção. Que venha com postura. Que venha para somar, não para confundir.
e que você receba apenas o que estiver alinhado com a sua grandeza. Eu abençoo seu coração. Eu organizo o caminho dele. Eu ilumino o ponto onde vocês se reencontram. E eu mantenho você firme enquanto o movimento acontece. A falta já foi ativada. Agora ele se aproxima.